A figura representa uma espira condutora apoiada no plano XZ, imersa num campo magnético uniforme paralelas ao eixo X. Então aqui está a direção do campo magnético e está paralela ao eixo X. Tá, maravilha. A dois lados da espira, que se ela for girada, aparecerá uma corrente elétrica induzida. Então, paralela a quais lados aí, se ela for girada, vai aparecer uma corrente elétrica induzida. Então, para aparecer uma corrente elétrica induzida, uma força eletromotriz induzida e, portanto, uma corrente elétrica motriz induzida, o que a gente tem que ter? Variação do fluxo magnético, né? Então, ou o campo tem que estar variando, ou a área tem que estar variando, né? Então, se eu girar em relação a dois eixos, vai haver uma variação de fluxo e eu quero saber que eixos são esses. Então, a primeira coisa que eu vou perceber é que, bom, vamos desenhar aqui então um vetor perpendicular ao plano da espira. Então, o que eu quero que aconteça, né? Se o campo magnético é constante, e se a área da espira é constante, a única coisa que eu posso fazer para que varie o fluxo magnético é variar o ângulo, né? Entre o campo magnético e a área e o vetor perpendicular à superfície, né? Que está sofrendo indução. Então, eu já percebo aqui que o campo magnético ele é constante e a área é constante, então a única coisa que eu posso fazer para variar, para que exista uma variação de fluxo magnético, é alterar o ângulo entre o B e o vetor perpendicular à área, né? Então eu quero alterar o ângulo entre esse vetor e esse vetor aqui. Então como é que eu faço para alterar o ângulo entre esses dois vetores? Girando em quais direções? Se eu girar na direção de AB, se eu fixo isso aqui e faço ele girar na direção de AB, vocês vão perceber que esses dois vetores continuam fazendo 90 graus entre si, né? Eu não vou estar alterando a direção entre B e o vetor perpendicular à área. Então, girar no sentido de AB não vai me ajudar em nada, né? Se eu girar no sentido de AD, opa, aí beleza, né? Porque aí eu vou estar variando o ângulo entre esse vetor, que é o vetor perpendicular à área, e esse vetor, que é o vetor campo magnético. Então, girar no sentido de AD me ajuda. Então, AD está legal. Agora, girar no sentido de DC me ajuda? Não, não me ajuda. Esse vetor continua fazendo 90 graus com esse vetor, mesmo que ele gire no sentido de DC. Então, a resposta D está incorreta. Girar no sentido de BC me ajuda? Opa, me ajuda. Se eu girar no sentido de BC, se eu girar nesse sentido aqui, né? Aí vai me ajudar a variar o ângulo entre o vetor perpendicular à área e o vetor B. Eles vão variar o ângulo entre si. Então a resposta correta é a letra E. Bacana? Então a ideia desse problema é só ficar analisando quais são os eixos que eu devo girar para que haja variação entre o vetor perpendicular e o campo magnético. Bacana?